Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar sobre funções. Primeiramente pessoal, o que é uma função, tá? Uma função nada mais é do que um bloco de código, tá? É basicamente aí um conjunto de instruções que vai executar uma tarefa, certo? E aí, como que a gente faz para declarar uma função? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função com a palavra function, certo? Aqui eu vou precisar dar um nome para minha função. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Olá Mundo, certo? E o que a minha função Olá Mundo vai fazer, tá? Então assim que eu dei o nome para minha função, eu coloco ela entre parênteses, certo? E aqui eu vou abrir as minhas chaves. Então, o que a minha função Olá Mundo vai reproduzir, tá? Eu vou colocar apenas aqui como um teste. Ela vai receber um alerta, tá? E aqui eu vou colocar prazer, sou a função, certo pessoal? Quando eu salvar, nada vai acontecer porque eu ainda não chamei ela, tá? Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome da minha função, certo? Vou colocar ela aqui e assim que eu salvar de novo, ele vai aparecer aqui, ó, prazer, sua função. Então primeiramente o que a gente fez, tá? A gente criou a função, passou um nome para ela, colocou aqui, né, entre parênteses, abriu e fechou a chave e dentro da minha função eu coloquei simplesmente um alert, tá? Só que só fazendo isso ele não resolve, ele não vai chamar a função. Então depois que eu criei a minha função, aí abaixo dela eu chamei aqui e aí por isso que apareceu aqui o alert, né? Prazer, sua função, beleza? Então aqui a gente aprendeu como declarar a função e como chamar uma função. O próximo passo, pessoal, é passando parâmetros para uma função, tá? Então como que a gente faz isso? Basicamente é o mesmo processo. Eu vou criar aqui uma function e aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou dar um nome de getNumbers, certo? Abre e fecha minhas chaves. E aqui, pessoal, tem um detalhe interessante, tá? Toda função, ela precisa de um retorno, tá? Então, como eu vou trabalhar com parâmetros, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é passar os parâmetros que eu vou trabalhar. Então, no meu exemplo, eu vou colocar aqui um valor A e um valor B, tá? Pode ser o nome que vocês quiserem, tá, pessoal, do parâmetro. Não necessariamente precisa ser o A e o B. Então aqui eu vou falar que eu quero que ela me retorne, né? Vou dar um return. E aqui eu posso colocar a expressão que eu quiser. Nesse exemplo eu vou colocar, eu quero que ele me retorne o A vezes o B, certo? Agora o que acontece? Deixa eu até passar para cá, né? Porque como chamar a função a gente já viu. A gente está vendo essa aqui, ó, passando parâmetros. Então, uma vez que eu defini aqui a minha função, eu preciso chamar ela. Como que eu faço? Então, eu vou colocar ela aqui, certo? Só que como a minha função tem parâmetros, né? Por exemplo, se eu salvar agora, ele não vai acontecer nada. Por quê? Porque o retorno tem que ser o A vezes o B, tá? O A pode ser qualquer número, tá, pessoal? E o B também pode ser qualquer número, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o número 10, seguido, né, de vírgula, e vou colocar o próximo número. Vou colocar 8. Então, quando eu salvar, né, aí eu tenho que chamar o console aqui primeiramente, né? Vou ter que dar um console.log. Quando eu salvar, ele vai aparecer 80. Por quê? Porque é o resultado de 10 vezes 8, tá? Então, basicamente, quando eu crio parâmetros para minha função, né? Então, só para vocês observarem, aqui eu vou colocar o valor x, vou colocar aqui o valor y, tá? Só provando que não precisa ser com A e B. Então, vou colocar aqui x e y também, tá? Beleza? Salvo, eu tenho o mesmo resultado, tá? Então, é assim que a gente passa parâmetros para nossa função. Toda vez que a gente passa parâmetros, a gente tem que aí dar um return, né? Para retornar os valores que ela está exibindo. Beleza, galera? Então, vamos para o próximo aí, que é exibir uma função no HTML. Bom, galera, e aproveitando aqui, né, o exercício anterior, a gente vai seguir agora para esse tópico, né, que é como exibir uma função no HTML, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no nosso HTML. Então, aqui eu vou criar, por exemplo, um parágrafo qualquer,
tá? E dentro do meu parágrafo eu vou criar uma ID falando que o nome do ID dele vai ser demo, certo? Demonstração. Então, beleza, eu salvo esse cara aqui, né? Então, até agora não aconteceu nada, porque o que, que eu preciso fazer, tá? Então, primeiramente, eu preciso chamar, né, esse parágrafo. E como que eu faço isso, tá, pessoal? Mais para frente a gente vai falar de como manipular os elementos do DOM, tá? Mas uma das formas da gente fazer isso é a gente acessando o document, certo? Ponto get by element id, tá? Que é esse cara aqui, tá? E aqui basicamente eu vou passar para ele o id do meu parágrafo, que seria o demo, tá? Então aqui eu estou capturando o parágrafo que eu coloquei aqui, tá? Agora, uma vez que eu consigo capturar o parágrafo, o que, que eu faço? Eu vou dar um método chamado innerHTML, certo? Então esse cara aqui vai reproduzir o HTML que eu estou criando aqui. E basicamente, pessoal, eu vou simplesmente passar aqui a minha função. Tá? Então, por exemplo, aqui a diferença é que eu fiz no console.log, mas aqui agora eu quero exibir ele no meu próprio HTML nativo mesmo. Então eu venho aqui, ó, get numbers, tá? Vou até dar um salvar all aqui, né? Um save all. Então vocês viram que agora ele apareceu aqui, ó. Então de fato, né? Eu tenho um parágrafo, tá? Inclusive eu poderia até dar uma estilizada aqui, um font size, só para vocês verem que realmente é um HTML, tá? Ó. Então aqui eu consegui chamar a minha função, né? Imprimindo ela num parágrafo, tá? Poderia ser um H1, poderia ser um span, enfim, beleza? Então vamos para o próximo agora aí, que são as funções de seta, né? São as arrow functions. E o que são as arrow functions, galera? As arrow functions, elas são funções, né? Funções de seta que ela tem algumas particularidades diferentes, tá, das funções tradicionais. Então, por exemplo, no exercício anterior, a gente criou aqui uma função getNumbers, passando o parâmetro A e B e fazendo o retorno desses dois caras, né, fazendo aí uma multiplicação e aqui obtendo o resultado dele no console. Como que a gente faria isso, tá, com uma arrow function? Então, primeiro eu vou declarar aqui uma variável e ela vai se chamar getNumbersArrow, certo? Daí aqui, pessoal, é que vem a mágica, tá? Primeiramente, eu vou colocar aqui um sinal de igual. Vou abrir aqui o meu parênteses, porque eu tenho dois parâmetros, tá? Quando eu tenho um parâmetro só, eu não preciso colocar aqui entre parênteses, mas como eu tenho dois, é necessário colocar, tá? Então, eu vou colocar aqui o parâmetro A e B. Aqui, pessoal, aqui eu vou colocar a minha arrow, certo? Eu não preciso mais do return. E eu vou colocar aqui que o meu A também vai ser vezes o B. Tá? Então, com isso, de uma maneira muito mais enxugada, eu acabei representando isso daqui. Então, por exemplo, agora, se eu for no meu console.log, passando o getNumbersArrow, certo? E aí eu vou colocar valores diferentes aqui, eu vou colocar 12,18. Tá? Então, aqui eu tenho o resultado da multiplicação. Tá? Então vocês viram aí que a minha arrow function foi uma maneira muito mais enxugada do que a função tradicional, beleza? Então vamos para o próximo aí, que é entendendo o this da arrow function. E o que seria esse this, tá, pessoal? O this é o contexto aonde que ele está inserido dentro da arrow function, tá? E aí, galera, ele é um assunto um pouco mais técnico, tá? Então na descrição desse vídeo eu vou deixar aí a documentação, tá? Aqui do Mozilla. É uma documentação aqui muito completa, né, sobre JavaScript. Então tudo que a gente abordou até agora, tá, tem como base aí a documentação. Então aqui ele vai falar exatamente, tá, o contexto, vai falar um pouco sobre escopo, tá? Então eu vou passar aí para vocês na descrição. Só que como exemplo, tá, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, tá? E vou mostrar aqui o que seria isso na prática, tá? Então eu vou salvar. O que acontece, pessoal? Nesse primeiro exemplo, o this ele está dentro de uma arrow function. E quando o this está dentro de uma arrow function, ele pega o escopo global. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber, eu vou dar aqui um console.log, tá? Aqui dentro do meu objeto. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a URL que eu estou acessando agora, então eu venho aqui em origin, certo? Então, quando eu salvo, ele pega exatamente o contexto da URL. Então, se vocês observarem aqui, ó, você viu que ele pegou o local, né, 5.500. Por quê?
Porque o meu this, ele está dentro, né, da minha arrow function. Nesse segundo exemplo aqui, né, eu criei basicamente aí uma constante de carro e dentro do carro tem um objeto, né, que tem o modelo e o fabricante. Só que aí, pessoal, dentro da minha constante carro, eu tenho uma função, tá? Uma função normal, não é uma arrow function, tá? E aí aqui eu retorno o this.fabricante e o this.modelo. E nesse exemplo vocês viram que agora sim ele pegou, tá, a referência do objeto em si. Então ele me trouxe aqui o Ford, que é o que está aqui do fabricante, né? E me trouxe o modelo. Então, basicamente, o this, de uma maneira geral, seria isso, tá? É o contexto em que ele foi inserido, tá? Existem, assim, como eu falei, existem muitas outras coisas além disso, tá? Mas é impossível em um único vídeo a gente passar, é muita coisa. Então, assim, eu vou deixar a documentação aí como referência na descrição, tá? E mais para frente, conforme a gente for aplicando os exercícios, né, e vendo outros métodos mais avançados, a gente vai fazer uso do this e aí vocês vão entender de uma maneira muito mais clara o que eu estou querendo propor aqui. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço aí, tá? A gente se vê nos próximos vídeos. Falou!